Shalom, mulheres de Deus, tudo bem? Como vocês estão? Como prometido, estou aqui para trazer uma novidade para vocês. Nosso devocional, o Espelho de Esther, acabou e foi uma bênção estar junto com vocês nesse tempo, nesse período. E hoje eu quero fazer algo diferenciado, porque talvez você passou por esses 21 dias junto com a gente e você ficou pensando assim, poxa, eu entendi, eu compreendi o que essas mulheres estão falando, mas Esther foi uma mulher que viveu há muito tempo, né? Esther superou muitas coisas para aquela época. Mas hoje eu quero fazer algo diferente com você. Hoje eu vou ter aqui junto comigo nesse lugar as mulheres que gravou esse devocional nesses 21 dias. E eu vou trazer para você um pouquinho da história de cada uma delas, para você entender a superação que cada uma teve que passar, o que cada uma teve que enfrentar para chegar onde elas estão hoje. Cada uma tem um testemunho lindo, tem uma história de vida por detrás de cada uma dessas mulheres. E eu queria trazer para perto de você uma realidade das Esthers desse tempo. Eu queria mostrar para você que assim como Esther superou muitas coisas lá na época dela, cada uma dessas mulheres que falou com você, que trouxe uma palavra ao seu coração, que se permitiu ser usada pelo Espírito Santo, elas também têm uma história por detrás da sua vida, uma história de superação, uma história de posicionamento, uma história de fé, uma história de oração. Eu não sei o que você precisa, mas o meu desejo hoje é que com o testemunho, você escutando um pouquinho da história de cada uma dessas mulheres, que você possa também se encher de esperança, de fé no Senhor Jesus, porque é Ele que muda a nossa história. É o Senhor Jesus que faz com que tudo se torne novo, que nos traz essa esperança de vida, de renovo. Sabe, você ouvindo um pouquinho da história de cada uma delas, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você, porque são 9 mulheres, cada uma com uma história diferente, mas que eu sei que vai ministrar em seu coração e vai trazer essa realidade mais para perto. Poxa, são mulheres também, como eu, e que estão aprendendo a superar, estão aprendendo a ir para um novo nível de fé, estão aprendendo a ir para o seu propósito. E eu quero que você nos acompanhe hoje. Não é só isso, mais tarde nós vamos ter mais uma surpresa. Na verdade, vai ser uma surpresa para elas também, mas eu quero te convidar a participar disso junto comigo hoje. E hoje você não vai saber um pouco da minha história, mas um dia a gente tira para você ouvir a minha história também. Hoje eu quero que você foque no testemunho de cada uma dessas mulheres. Eu vou apresentá-las a vocês. Elas vão se apresentar a vocês também. E a gente vai se tornar mais amigas, né? Porque quando a gente ouve a história das pessoas, quando a gente entende o que cada um passou, a gente se aproxima. Isso traz uma proximidade. E esse é o meu intuito, esse é o meu desejo, que você ouvindo a história dessas mulheres, você também entenda, se aproxime de nós como irmãs em Cristo e que deseje, Senhor, eu quero também viver o meu propósito, eu quero também entender para que eu estou aqui, por que eu estou aqui, o que o Senhor quer de mim. E a minha vontade hoje é essa, que através dos testemunhos de cada uma delas, você se identifique, você olhe, que gere em você essa fé no nosso Deus, né? A fé em Deus que muda a história, que muda, que faz aquilo que parecia estar morto, Ele traz a vida, aquilo que parecia não ter esperança, Ele te traz esperança, porque Deus, Ele é assim. Ele é um Pai amoroso que quer cuidar de nós. E eu quero te convidar hoje a, junto comigo, conhecer um pouquinho mais dessas mulheres que se colocaram aqui à disposição para levar uma palavra de Deus para você. Vamos? Vamos conhecer um pouquinho mais delas? I sing, oh, it feels like a dream, 'cause with you on my team, I'm winning. Nothing's gonna hold me back, no. Nothing's gonna stop my praise. Nothing's gonna keep me silent. E estamos aqui com elas, como eu prometi para vocês. Olha que mulheres lindas. Fala se não é um jardim do Senhor, coloridas, maravilhosas. Deu trabalho, mas deu certo, em nome de Jesus. Tem umas aqui que não queriam pôr vestido de oncinha, gente, vocês têm noção, a pastora sofre, né? E eu quero começar esse tempo aqui com elas, como foi falado. Vou começar com a Daniele. Daniele vai se apresentar a você, vai dizer o que ela faz aqui na igreja, e depois eu vou fazer as perguntas que já estão separadinhas aqui. Vai lá, Daniele. Olá, gente, eu sou a Daniele, mais Dani Melo, porque a galera me conhece assim. Aqui na igreja nós somos um Pinda, eu sou líder e ministra de louvor aqui, né? Foi confiada aí a Deus e pelos meus pastores essa responsabilidade, né? E eu sou muito grata por isso, e é isso. Amém. Então, como ela mesma disse, né, a Dani é a responsável pelo louvor aqui da igreja. E de uma forma diferente, né, eu poderia fazer perguntas referente à vida dela, ao testemunho dela,
como ela passou aí um tempo, né, Dani, que você quis ir visitar o mundo, aí você viu que não dava certo, voltou, tem um belo testemunho em relação a relacionamento, como foi o seu casamento, mas hoje em especial eu quero fazer uma pergunta diferente para a Dani. Por quê? Porque a Dani, ela já tem um dom, né? Quando ela veio aqui para Somos um Pinda, ela veio de Lorena, da nossa igreja sede, e ela já veio para cá para cantar, e quando a gente ouvia ela cantar, eu falava, uau, a Dani já tem um dom, né? Eu falava pro meu marido, pro pastor. Eu falava, amor, Dani já tem um dom. E quando eu falei isso, o Espírito Santo pediu algo muito interessante para a Dani nesse tempo, né? E o Senhor pediu para a Dani que ela deixasse o altar, deixasse o louvor. E aí Deus não falou com ela diretamente, né? Poderia fazer? Poderia, mas daí deixou a função para mim, né? E eu cheguei para ela, eu creio que isso faz com que a obediência seja mais forte. Porque se Deus tivesse falado diretamente com você, seria uma coisa, mas usar alguém para falar com você, referente àquilo que você faz e faz muito bem, é mais difícil de você obedecer. E foi dada essa direção a Dani. Dani, se você quer ganhar almas, ela estava começando a célula dela aqui em Pindamonhangaba, né? E eu falei, você quer ganhar almas, o que o Senhor quer de você é isso aqui, que você deixe o altar, que você deixe a música e passe a tirar um tempo, se eu não me engano foram 21 dias, e você vai orar, e você não vai cantar, Dani, em lugar nenhum. Aonde você for, você não vai... Nem em casa. Nem em casa. Você vai tirar esses 21 dias para orar e pedir ao Senhor que revele para você o valor de uma alma. E aí, Dani, eu queria que você me falasse como foi esse processo para você, de deixar aquilo que você ama fazer, aquilo que você tem o dom de fazer, para obedecer, para ganhar almas. Como que foi esse processo? Bom, no início, né, quando os pastores chegaram lá em casa, sentaram com a gente na mesa, né, comigo e com meu esposo, aí a pastora foi e falou, né, começou a falar, ó, tenho algo aqui para te compartilhar, né, para dizer a você que antes o Espírito Santo falou a mim, eu já fiquei, meu Deus, como que eu vou falar isso pra ela? Porque a gente sabe, né, e se tratando da música, sempre foi algo que, vamos dizer assim, em todo momento ela existiu na minha vida, então, não somente para louvor, para adoração, mas qualquer situação, né, era o escape. Eu costumo dizer que até quando eu sentia medo, eu entrava no corredor cantando, tudo escuro, bem alto, pro medo ir embora. Então eu sempre me apegava à música de alguma forma. E aí quando a pastora chegou lá em casa, compartilhando, né, o que o Espírito Santo tinha direcionado ela para passar para mim, assim, de início eu falei, vamos lá, né, vamos ser obedientes, né, e se sujeitar aí ao que o Espírito Santo deseja, né. E a pastora falou que era a respeito de para eu saber o valor de uma alma. Aí eu já estava naquele processo com o Senhor e eu falei, então vamos lá, não sei como vai ser, né, mas vamos lá, se é isso que o Espírito Santo quer, eu queria, né, viver o que Ele queria para mim. Então, se era necessário naquele momento, por mais que doesse em mim, eu resolvi encarar. E aí a pastora falou, mas não é nada de música, tipo, nem no teu devocional ali e tal, nem eu vim em casa. Aí eu falei assim, meu Deus. E aí começou o processo, né? Aí eu comecei ali os 21 dias de sem música, né? Sem nada, sem ministrar também na igreja, aqui no altar, e só o Espírito Santo trabalhando em mim e eu orando durante esse processo, né? Para saber, para ele me levar a esse entendimento do que era o valor de uma alma. E foi muito precioso esse processo, esse período, porque realmente, né, no início, você acha que nada muda, né? Mas quando chega no final, sempre no final, você vê que de fato era necessário, né? Aquele momento, o porquê que ele me conduziu a isso, até porque a nossa igreja trabalha cuidando de vidas, né? Trabalhamos com discipulado. Então, se eu não entendesse o valor de uma alma, seria muito fácil para mim eu largar a qualquer momento uma alma, por exemplo, que estivesse precisando, ou como a pastora falou, né? Deixar o altar, ou enfim, a música, ou negar alguns certos tipos de convite, porque uma alma uma vida estava precisando. Então, quando você entende o valor dessa alma, você não coloca nem isso em cogitação. Tipo assim, não, se eu precisar negar tal convite, né, de estar ali ministrando ou louvando, para eu estar ganhando aquela alma, aquela vida para Jesus, então eu vou fazer isso sem pensar duas vezes. Então, foi essa a minha experiência que eu tive durante esses 21 dias, né? Foi doído,
Com certeza, né? Por ser algo que faz parte da minha vida, mas valeu o sacrifício. E dentro desses 21 dias, realmente o Espírito Santo ministrou em você, né? Eu lembro que a Dani falou, pastora, chorando, eu entendi o valor de uma alma, Sim. porque o Espírito Santo ele tem esse anseio em nos fazer entender o que é uma alma para ele, o que é uma vida para ele. Porque isso muda tudo, isso muda a sua forma de tratar as pessoas, isso muda a sua forma de ganhar pessoas, de querer ganhar pessoas para Jesus, quando você entende quanto elas são valiosas para o Espírito Santo. E você passou por isso, né, Dani? Você foi ministrada profundamente em relação a saber o porquê, por que deixar tudo em relação a uma vida. Sim. E até mudou em relação a depois como eu comecei a ver a música em si, né? Tipo assim, era algo que eu fazia, né, com a consciência do que eu estava fazendo, mas eu entendi que, ok, aquilo ali também é um dom, é uma ferramenta, é uma arma, né, eu costumo dizer, que o Senhor me deu para alcançar vidas, para avanço do reino, mas o propósito, né, o ID, né, o propósito principal, o primeiro é sempre acessar e alcançar as vidas, né, as almas. E aí, de fato, o Senhor começou a ministrar comigo o valor, a importância de cada alma, né, e até a forma quando eu ministro no altar, a forma que você olha para aquelas vidas muda, é diferente. Então, foi essa a minha experiência em relação a esses 21 dias aí fora do altar, né, sem música, sem ministragem. Aleluia. E próxima pergunta, Dani, para você, também relacionada a isso. Na verdade, duas perguntas em um, daí você me responde. Hoje, você deixaria de cantar por amor a vidas, a ganhar vidas? E a próxima pergunta todo esse processo, o que impactou em você, a sua visão em relação a dom versus o id? Nossa, meu Deus do céu. Tá, vamos lá. Se eu deixaria, né, a música por outras vidas, para ganhar vidas. Para ganhar vidas, hoje sim, né, porque depois dessa experiência, eu pude entender melhor, né, que o princípio e o objetivo, como eu falei, o propósito é realmente as vidas, né? Eu até vi algo interessante no Instagram esses dias, que eu esqueci exatamente a frase, mas dizia sobre a questão do lembre-se que no céu você só vai levar vidas, né? Eu vou estar lá no céu adorando, eu creio que eu vou estar no lindo coral, no grande coral adorando, né, gente? Todas as maravilhosa, né? Mas assim, pro céu nós vamos levar vidas, almas, né? E é tão interessante que o Senhor, ele é lindo, assim, da forma que ele faz as coisas, porque mesmo se o Senhor, eu creio, né, num Deus que ele não tira o dom, então, mesmo se o Senhor falasse, você precisa abrir mão disso daqui, eu creio que seria mais em relação a eu ter uma carreira, né, e viver daquilo, porque teve uma experiência que eu tive com uma vida, que eu estava ali com ele, eu e meu esposo, com ele e com a parceira dele, e aí o Espírito Santo falou para mim, cante tal canção. E eu, ali naquele processo ali de ganhar, e aí quando eu cantei ali, aquele homem se desmoronou a chorar. Então, assim, independente de ser num altar ou de ser com uma agenda, ou sei lá, onde o Senhor for me levar, eu não sei, mas isso nasceu comigo, né? Então, eu creio que, mesmo se fosse para acessar vidas, eu poderia fazer isso. Mesmo se não fosse cumprindo uma agenda, uma carreira, eu poderia fazer isso de outras formas, né? Mas, com certeza, de fato, hoje, sim, eu não deixaria uma alma se perder por conta do meu dom. Até porque não tem sentido. A gente sabe que é adorar ao Senhor, mas Ele não nos daria algo se não fosse para acessar outras vidas. Então é isso. Você já respondeu, né? Como isso impactou a sua visão em relação a dom versus o id. Sim. Que mudou tudo em você. O dom já não é mais a prioridade, mas é através do dom que você vai ganhar as vidas. Sim. E Deus é maravilhoso por isso. Amém. Exatamente. Obrigada, Dani. Amém. Maravilhosa. E agora eu tô aqui com a Thalita Rosa, que depois vocês vão ver que tem duas Thalitas aí. Então aí para eu explicar, TH no final, TH no começo. Thalita Rosa, do Espírito Santo. É um nome profético, não é? Thalita Rosa do Espírito Santo. Mais profético que isso, não. É o contrário. Thalita do Espírito Santo Rosa. Colorido. Nossa, aí deu. Enfim, então eu tô aqui com a Thalita, linda, maravilhosa. E ela vai falar um pouquinho aí para vocês de como foi,
quem ela é, né? O que ela faz aqui na igreja. É a minha primeira discípula aqui em Pindamonhangaba, né? Vim de Lorena também. Então ela foi a primeirinha, bonitinha, né? E eu queria que você se apresentasse, Thalita. Bom, meu nome é Thalita, né? Eu sou líder de célula, sou 12 da pastora. E, como a pastora mesmo falou, né? Sou a primeira discípula. A primeira célula de Pindamonhangaba foi na minha casa. E estou aqui até hoje e até a eternidade. Amém. Aleluia. Do céu, juntinhos. Amém. Amém. Thalita, eu quero já te fazer a primeira pergunta. Como eu falei aqui, foi a primeira discípula. E a Thalita, se você não sabe, a gente está em Pindamonhangaba, mas a igreja estava em Lorena, né? Houve essa multiplicação, a gente está aqui agora. Mas a Thalita, ela serviu a igreja por 2 anos, saindo de Pindamonhangaba e indo servir lá em Lorena. Né, isso dá em torno de 40 minutos, meia hora, 40 minutos, dependendo se não pegasse trânsito, né? Mas ela ficou ali fiel 2 anos, indo até Lorena, sendo ministrada, se doando, servindo. E eu queria que você falasse um pouquinho, Thalita, para as mulheres que estão assistindo, como foi esse processo, esses 2 anos indo até lá? O porquê que você fez isso, Thalita? O que tinha naquela cidade para você sair da sua casa, pegar aí a estrada, pelo menos 2 vezes por semana, isso quando não era 3, quando tinha evento ela já ficava no final de semana. E como que foi? Por que você se deu dessa forma? O que você viu de diferente para estar indo até Lorena por 2 anos? Nós fomos para Lorena, né, porque a irmã do meu marido é da igreja, e vamos visitar a igreja, né? E a gente foi e se apaixonou pela Somos Um, principalmente por Jesus. Aceitamos Jesus e nunca mais saímos de lá, né? Então, para nós, assim, para mim, ir para Lorena não era um peso, não era um fardo, mas era algo que nós desejávamos. Então, sair daqui de Pinda 2, 3 vezes por semana, ir no sábado de manhã, voltar só no domingo à noite, para nós era uma alegria, a gente tinha satisfação de ir para lá, porque tudo aquilo que faltava em nós aqui, nós encontrávamos lá, né, na igreja, nos irmãos e principalmente em Jesus, né, nós aprendemos a ter relacionamento com o Espírito Santo, nós conhecemos Jesus através da Somos Um em Lorena. Então foi isso que nos impactou, que chamou nossa atenção, que nos atraiu, né, para este lugar. E é um lugar onde nós não vamos sair nunca, em nome de Jesus. Amém. Dentro dessa pergunta mesmo, Thalita, você abriu a sua célula aqui, né? A gente começou um processo que abriu célula, ficou um tempo com essa célula. E como que foi para você vir assim, do nada, né? Do nada, veio do mundão, do nada estava dentro da igreja, daqui a pouco você estava 2 anos indo para Lorena e voltando, e aí você abre a sua casa. Ao invés de você abrir sua casa para festa, coisas que não agradavam a Deus, você passou a abrir a sua casa com um propósito de ganhar almas, de ganhar vidas. Como foi para você essa mudança? A partir de agora eu abro a minha casa para receber pessoas para Jesus. Foi algo assim que de primeiro assim, falo, meu Deus, né? Porque você líder de célula, cuidar de vidas, não cuidava nem de mim direito de cuidar de vidas, mas foi algo assim, posso dizer que sobrenatural, porque quando você abre a sua casa, você recebe a arca da aliança ali dentro da sua casa, você tem a proteção de Deus. E para nós foi bem especial, porque a gente abriu nossa célula no auge da pandemia. Então, onde as igrejas se fecharam, nós abrimos a nossa casa para receber aqueles que precisavam de uma palavra, que precisavam de um consolo, de um conforto do Espírito Santo, né? Então, para nós, assim, foi muito gratificante, muito satisfatório abrir a nossa casa, receber pessoas. Eu lembro que quando a gente abriu a célula, a nossa célula estava cheia, tinha muita gente na célula, porque como as igrejas tinham se fechado, então muita gente ficou sem igreja. E ali eu vi como se fosse foi um lugar de acolhimento. Então, porque as pessoas não tinham mais como receber da palavra na igreja delas, né? Então elas iam na minha casa para receber da palavra de Deus, através de mim, do meu esposo, do pastor e da pastora, que também estava ali com a gente naquele começo. E foi muito legal, assim, porque a gente tinha aquele momento de realmente de ter comunhão com o Espírito Santo, de falar da palavra, né, de cantar, de louvar
Mas depois que acabava a célula, a gente sempre tem aquele momento de comunhão, só que a comunhão ela não acabava, né? Era meia-noite, a gente estava pulando corda lá no quintal de casa. E essa é a essência da nossa igreja, né? De trazer, sim, o Espírito Santo, fazer com que a pessoa conheça Jesus, mas principalmente mostrar para as pessoas que nós somos família, que nós temos comunhão, que é a alegria, né? A gente fala que nós somos uma igreja que é apaixonada por Jesus e é isso que a gente quer levar para as pessoas. E você ser apaixonado por Jesus é você ter alegria. Amém, glória a Deus. Essa é a Thalita, né? Falou a parte boa, né, Thalita? Quando a gente serve ao Senhor, abrir nossa casa e ter esse friozinho na barriga, uau, Deus está me usando, né? Mas todas nós somos trabalhadas. Ai, Jesus! Né? O Senhor sempre vai trabalhar em nós de uma forma que quando a gente está passando a situação a gente não compreende, né? Mas depois a gente, uau, agora eu entendi, amém. Senhor, amém. E a Thalita passou por uma situação, né, dentro desse período na igreja, onde ela perdeu um bebê, estava grávida, né? Me ligou bem feliz, estou grávida, e eu, glória a Deus, e eu comemorei também. Depois ela mandou mensagem de novo, triste, porque tinha perdido o bebê e tal, e passou por esse processo de luto, né, da sua perda e tal. E passou um tempo depois, quando a gente já estava aqui como igreja, ela engravidou novamente. E eu lembro que foi aqui na igreja mesmo, a gente estava tendo, eu não lembro se foi um acampamento de carnaval, né? E a gente estava aqui com os jovens, com o pessoal da igreja. Na verdade, todo mundo da igreja é jovem, né? A gente é tudo, né? E aí a gente estava aqui se divertindo e a Thalita estava ali ajudando a fazer pipoca. E aí quando eu olho, tá a Thalita lá ensanguentada, poça de sangue no chão. Então você imagina, né? Ela passou a última vez que ela presenciou isso, foi a perda do bebê que ela tanto esperava. E aí, novamente, ela se vê nessa situação. Eu parei tudo que eu estava fazendo. E eu lembro que eu coloquei a mão sobre o ventre da Thalita, eu orei, falei, profetizei vida sobre o ventre dela. Mas eu queria que você falasse, né, um pouquinho de como foi, ela já está chorando, né? Mas como que foi essa situação que você passou, né? Ali de você ser trabalhada, principalmente na confiança em Deus. Né? Deus, ele faz coisas para nos ensinar a confiar nele, e eu sei que nesse dia você precisou elevar o seu nível, ir para um novo nível de confiança. Mas como foi, Thalita, passar por isso, ver aquela situação, né? Porque os seus olhos ali estavam te apresentando uma coisa, mas aí dentro de si, né, a oração, a palavra, estava te forjando e te forçando a crer em outra. Como foi? E o resultado disso também, né? Foi uma benção. Como a pastora falou, né, a gente estava brincando aqui, maior feliz, e de repente eu senti algo assim, e quando eu olhei para o chão, todo cheio de sangue, eu falei, meu Deus, vou passar por isso de novo. Porque da primeira vez a primeira e última vez, foi algo muito forte para mim, porque eu tinha acabado de passar pelo encontro, tinha acabado de batizar, falei, meu Deus, é um presente. Deus está me dando esse filho como um presente. E eu acabei perdendo o bebê, eu tive um sangramento e perdi o bebê. E Deus trabalhou, eu fiquei 1 ano assim, muito mal, né? Não aparentava, mas eu fiquei 1 ano muito mal e Deus me curou num dia quando o Jair faleceu. Eu lembro da palavra do pastor Poblan a respeito falando a respeito do controle da nossa vida está nas mãos de Deus, né? Então, aquele dia, eu acredito que eu recebi a minha cura a respeito do que eu passei. E depois de um tempo, eu engravidei de novo. Nem sabia que estava grávida. Eu falo assim que o Isaac, né, meu filho, ele foi de Deus mesmo. Porque eu tomei remédio, fiz um monte de coisa, porque eu queria ir num parque aquático. E eu não, né, assim, mulher, né, eu queria estar bem de boa para eu ir no parque aquático. Tomei o remédio, nem sabia, mas enfim. E quando eu vi aquela situação, assim, que do inimigo, ele é sujo, né? Ele já viu assim, você vai perder de novo. E quando eu me vi naquela situação, eu precisei me apegar em Deus, né? Confiar na oração da minha pastora e acreditar que Deus tinha o controle da minha vida realmente, né? Tudo estava na mão dele. E quando nós chegamos no médico, foi mais para, assim, como que eu posso dizer, para me cutucar mais, sabe? A médica olhou para mim e falou assim, é muito difícil essa situação, né? Não tem o que fazer. Ela estava já dando uma palavra negativa a respeito do que eu estava passando. Já falou, é como se ela estivesse falando assim, não tem mais vida.
E era à noite, e eu passei aquela madrugada inteira no hospital. Eu lembro que a pastora falou assim: escuta o louvor, o bálsamo de Gileade. Então, porque Deus é aquele que faz a ferida e Ele mesmo cura. Então, por que Deus faz a ferida? Porque Ele quer ver a nossa dependência, a nossa confiança nele, né? E eu fiquei ouvindo aquele louvor aquela madrugada inteira, que eu tinha que fazer ultrassom, mas a ultrassom era só no outro dia, de manhã. E quando eles me chamaram para fazer aquela ultrassom, eu entrei naquela sala e eu fechei meus olhos. Porque a imagem que eu tinha era do bebê sem vida, né? Que foi a última imagem do ultrassom. E eu fechei meus olhos e o médico começou a passar o aparelho na minha barriga, assim, e ele me chamou, ele gritou comigo, assim, não que ele, né, foi mal educado, mas ele falou: Thalita, Thalita. E naquela hora, assim, ele falou assim: Thalita, Thalita, olha, escuta o coração do seu filho, né, do seu bebê. Glória a Deus. E naquele momento foi como se Deus estivesse me chamando. Assim, ó, tem vida, ainda tem vida, né? E depois daquele dia foi só alegria, né? Eu precisei, sim, ficar um tempo de repouso, né, absoluto, porque eu tive um descolamento, por isso que teve o sangramento. Mas acabou como que eu falei? Período ali O período de ficar de repouso. A gente já foi pro encontro, não podia nem pular, não podia fazer nada, mas quando o Espírito Santo vem, assim, a gente não tem controle, né? E eu já servi no encontro, já estava aqui na igreja recebendo o pessoal. E essa é a minha vida com o Isaac, né? E eu lembro, e a gente daí depois fez aquela festa, assim, vamos fazer o chá revelação, isso, aquilo. E daí todo mundo ficava falando que é menina, porque eu já tenho 2 meninos. E eu lembro um dia que eu acordei, fui escovar o dente, assim, e Deus falou pra mim: eu vou trazer de volta o seu sorriso. Eu vou restaurar o seu sorriso. E a gente já tinha escolhido os nomes, né? Então, se fosse menino ia ser Laura, se fosse menino ia ser Isaac. E Isaac é o filho da alegria. Só que daí a gente fica assim, será, né? Que daí todo mundo falando que é menino, assim. E quando a gente fez o chá revelação, nós descobrimos que realmente era Isaac. E na hora Deus falou comigo: eu não falei que eu ia restaurar a sua alegria? Porque eu sou alegre. Só que faltava alguma coisa, assim, né? Era uma feridinha que estava aberta ainda em mim. Então, o fato de eu ter engravidado e esse bebê ser um menino, né? Todo mundo falava de menino, mas esse bebê ser um menino, e a gente já ter escolhido o nome dele de Isaac, foi exatamente por isso, porque Deus restaurou a minha alegria. E o Isaac é isso, gente. Isaac é alegria, o Isaac é uma bênção. A gente fala que já tem o dom da música, porque ele ama bateria, ele ama violão, ele ama cantar, ele ama tudo. E Deus, assim, restaurou a minha alegria, e ele trouxe o Isaac para nós, para nos ensinar a ser pai e mãe desde o começo. Porque eu tenho um filho, né, que não é do meu marido, do meu primeiro relacionamento. Temos o Igor, que é nosso filho, mas quando a gente teve o Igor, a gente não estava na igreja. E agora eu posso ensinar o Isaac desde pequeno os caminhos do Senhor, né? Realmente trazer ele para esse ambiente onde ele está totalmente protegido do mundo. Amém, aleluia. E realmente não só serviu para trabalhar a confiança nela, mas da igreja num todo, né? Porque Sim. Todo mundo viveu isso junto com ela e foi uma benção. Amém. Obrigada, Thalita. Amém. E agora aqui com mais uma lindona, Ana Celi, mais para os íntimos é Ana, Aninha do nosso coração, a mulher dos bolos maravilhosos, vocês não têm noção, só mulher, os bolos dela. E, bom, a Ana, ela vai se apresentar para vocês um pouquinho. A Ana não é a caçulinha, mas faz pouco tempo que está aqui, né, Ana? Uhum. E a gente já vai falar um pouquinho da história dela. Se apresentei para as meninas. Oi, gente, meu nome é Ana Celi, né? Ana, como a pastora falou, para os mais íntimos. Eu estou aqui na Somos Um, vai fazer 2 anos. Hoje eu estou à frente do departamento infantil, que foi uma coisa assim, uma restauração, né? Uma restituição que Deus fez na minha vida. E assim, nossa, Deus já fez tanta coisa na minha vida nesses quase 2 anos que, nossa, se eu for falar, eu vou ficar falando que até amanhã. É verdade, vocês vão experimentar um pouquinho do que Deus já fez na vida da Ana. Bom, e como é que a gente está usando o testemunho de cada uma? A Ana tem 2 testemunhos muito fortes que eu queria que ela falasse um pouquinho com a gente hoje.
E, Ana, o primeiro, né, é a situação como você veio parar aqui em Pinda, né? Verdade. A Ana foi Deus mesmo que ligou a gente, porque o pastor, meu marido, foi ministrar lá em São Paulo, numa igreja, e quando chegou lá, uma moça que era da igreja lá, falou assim, olha, tem uma moça que era aqui da igreja, e ela foi embora para Pindamonhangaba, e ela foi embora porque estava passando por alguns problemas, vou dar o contato dela para vocês poderem falar, levar ela para a igreja. E aí quando eu voltei para casa, né, cheguei aqui, mandei mensagem para ela, eu brinco com ela, que eu falei assim, eu mandei mensagem, oi, tudo bem? Sou a pastora Thaís, eu não lembro se eu me apresentei como pastora ou não. Falei, tal pela Sol, né, me deu seu contato, e aí ela me mandou um áudio, eu não aguento mais, desesperado, chorando, eu, meu Deus, como... né, eu não sei o que, eu vou largar a mão de tudo, eu falei, tá bem, vamos pra igreja comigo, mas eu queria que a Ana falasse um pouquinho de como foi, porque esse começo da Ana, esse voltar, né, Ana, pra cá, pra casa dos pais, tudo por causa de um relacionamento abusivo que ela estava vivendo, né? Hoje, né? Todo mundo fala tanto disso, de você estar vendo um relacionamento opressor com uma pessoa, ela não era casada com essa pessoa, né? Então estava vivendo ali aquela dependência emocional. E eu queria que você falasse um pouquinho, Ana, como que foi conseguir sair desse ambiente, desse lugar onde você estava ali sendo realmente presa, né? Emocionalmente dentro disso, querendo sair, mas não conseguia. Como que foi para você vir para cá? Todo esse período que você passou de realmente entender que você não precisava daquele tipo de relacionamento e começou a ter um relacionamento verdadeiro com Jesus. Como foi esse processo para você? Então, na verdade, eu me considero, né, como a gente vê falar muito de dependência emocional, eu era uma pessoa que eu era totalmente dependente emocionalmente de outra pessoa. Tanto é que acho que o meu primeiro namorado eu tive quando eu tinha acho que 13 anos e assim, eu nunca fiquei sozinha depois de que eu tive o meu primeiro namoro. Eu emendava um namoro no outro, casei a primeira vez, não deu certo, casei a segunda vez, não deu certo, mas assim, eu sempre tinha que estar com alguém, eu não me sentia completa se eu tivesse sozinha, né, sem um companheiro. E aí, por conta disso, eu passei por relacionamentos muito abusivos, porque assim, eu aceitava qualquer coisa para não estar sozinha. E esse último relacionamento que eu tava numa situação muito ruim, eu já tinha tentado tirar a minha vida, e assim, eu achava que não tinha realmente esperança para mim, eu não vivia, eu sobrevivia, hoje, assim, esses dias eu tava pensando, né, eu era só a casca, eu não tinha nada por dentro mais, eu era como se eu estivesse morta, né. E foi muito interessante, né, que até quando a Dani falou da questão do louvor, o louvor ele é uma coisa muito poderosa, porque eu conheci realmente essa moça, eu estava afastada, eu já tinha feito parte de uma igreja, mas tinha me afastado porque eu realmente não tinha conhecido verdadeiramente quem é Jesus, né? Eu nunca tinha aprendido a ter um relacionamento com Jesus nem com o Espírito Santo. Então eu acabei me afastando e eu realmente, assim, na minha cabeça eu pensava assim, né? Eu tinha meus 2 filhos mais velhos, um estava casado, o outro estava noivo e tinha uma filhinha de 4 anos que era fruto desse relacionamento que eu estava vivendo. E eu pensava assim, o meu objetivo de vida é ver meus filhos bem, porque para mim não existe mais nada que eu possa experimentar de bom, né? Para mim acabou, é fim de linha. E aí eu conversava com essa moça, né? Ela era agente de saúde do postinho do meu bairro, e ela ia na minha casa. E aí um dia a gente conversando e ela me falou, né, que sim, que tinha saída, que tinha solução. Eu falei, não, para mim não tem. E um dia ela me mandou um louvor bem conhecido que Existe Vida Aí. E eu ouvi esse louvor e aquilo assim me tocou, porque era como se Deus estivesse falando comigo, que apesar de eu achar que eu estava morta, mas ainda existia vida para mim. E a partir daquele momento eu comecei a pensar, né, que eu tinha condições, mas eu não tinha força, né, assim, eu queria sair daquela situação, mas eu não tinha forças. Mas aí Deus começou a trabalhar na minha vida e eu fui assim, né, vendo que eu precisava sair daquela situação, que eu precisava, né, dar um jeito, e eu acabei fugindo mesmo da minha casa, peguei minha filha, fugi e vim aqui para Pinda, que é onde meus pais moram, eu estava em São Paulo. E assim, o meu objetivo era voltar para Jesus, né? Mas assim, eu cheguei aqui e fiquei perdida. Tinha uma igreja próxima à casa dos meus pais, eu até ia, mas não sentia assim, não, sabe? Não me sentia bem. E aí foi quando, né, a pastora falou que eles foram até lá em São Paulo ministrar na igreja dessa moça, dessa Sol, né? E aí ela deu o meu contato e quando chegou aqui, realmente, eu tava assim... Eu não queria nem viver mais. Eu lembro que eu mandei o áudio para ela, eu falava, não quero viver, não quero mais nada, não tem mais nada para mim. E aí eu comecei a ir para a igreja com eles, né?
E hoje eu falo assim, que nossa, se não fosse por eles, eu não teria conseguido permanecer nesse começo, porque tinha muitas vezes que eu não queria ir, mas como eles iam me buscar na minha casa, me levar, aí eu pensava assim, mas aí que desculpa que eu vou dar que eu não vou, né? Então aí eu acabava indo, né? E aí nisso Deus foi me restaurando, Deus foi trabalhando na minha vida, Deus foi me mostrando que eu não dependia de um amor humano para ser feliz, né? E hoje tem quase 2 anos que eu estou sozinha, né? Sozinha assim, né? Com Jesus na minha vida, mas não dependo mais de um relacionamento para me sentir bem, para me sentir completa. Hoje eu me sinto completa. Hoje eu me sinto completa. Hoje eu sei que Jesus era o que eu busquei a minha vida inteira, né? Mais uma vez louvor, né? Aquele louvor que o pessoal costuma associar à mulher samaritana, né? Que fala que tu és por quem a minha alma esperou. Esse louvor ele me emociona muito, porque realmente Jesus foi o que a minha alma buscou a minha vida inteira. O que eu busquei em relacionamentos humanos, em relacionamento com homens, eu encontrei em Jesus. Hoje eu sou completa em Jesus. Amém, aleluia. E querendo ou não, né, ela falou que a gente ia lá buscar ela, a gente era persistente, né, Ana? Mas querendo ou não, isso foi a rede de apoio que você precisava, certeza. Né? De falar, olha, não desiste, né? Quantas vezes ela chegou, mas será que eu tô tomando a decisão certa? E eu tenho que voltar para lá, porque querendo ou não trabalhava, e a gente, Ana, não faz isso, não volta para aquele lugar, não coloca a sua filha naquele ambiente, que foi o que Deus usou para tirar você de lá, foi olhar a sua filha naquele ambiente, né? Eu lembro você falando para mim que o que te chocou foi olhar a sua filha brincando, né? E os brinquedos. Ela pegava as 2 bonequinhas e aí as bonequinhas, como se as bonequinhas estivessem conversando, né? Aí uma bonequinha falava assim para a outra assim, eu tô muito triste, o meu marido me bateu. Aí a outra bonequinha respondia assim, não, mas é porque ele estava nervoso. Então quando eu vi a minha filha normalizar a violência doméstica, tipo assim, na cabecinha dela, ela já justificava que um homem ele pode bater na mulher se ele estiver nervoso. Aquilo me chocou, porque eu falei, poxa, minha filha tem 4 anos e já tem essa mentalidade, quer dizer, ela vai crescer, vai ter um relacionamento e vai repetir, não, eu não posso, né? E às vezes eu até pensava, né, que falava, poxa, mas se Deus ele é dono de tudo, ele sabe tudo, por que ele permitiu que eu tivesse, porque eu usava, né, usava DIU, eu engravidei dela com DIU, com 41 anos, até eu lembro que quando eu fui no hospital para fazer a ultrassom, até a médica falou, não pode ser, você com essa idade usando o DIU. E eu me perguntava, eu falava assim, mas por que Deus permitiu que eu tivesse essa criança no meio de toda essa situação? Mas assim, a sabedoria de Deus, ela é tão assim, tão maior do que a gente pensa, que Deus usou aquela criança para me salvar. Talvez, se eu não tivesse a minha filha, eu ia realmente continuar com aquele pensamento. Não, né, para mim não tem mais nada, porque a princípio eu saí por ela, para que ela não vivesse aquilo. E hoje Deus está fazendo uma restauração na minha vida, eu como mulher, como pessoa. A minha filha está bem, graças a Deus, está longe de um ambiente de violência doméstica, mas eu estou sendo restaurada e eu estou vendo que Deus ele ainda tem, eu tenho muita coisa para viver, para fazer aqui nessa terra. Não é como eu pensava, que não existia mais nada para mim. Verdade, Deus é maravilhoso, né? E eu sei que Deus também vai restaurar tudo, inclusive uma família para você. Amém. Em nome de Jesus. Né? Essa é a intenção de Deus. Deus ama a família, Ele criou a família e quer que você viva isso, que todas nós possamos viver isso, ter uma família realmente, de verdade. Agora, outra coisa que a Ana venceu, que é um assunto polêmico, né, Ana, hoje em dia, e quando a Ana chegou aí com toda essa bagagem, né, arrastando todo esse passado aí, ela também veio aí de um passado de 15 anos, tomando remédio para depressão, né, remédio forte, né, Ana, que você falava, os remédios fortes para tratar. Eu tomava mais de um remédio, eu tomava. Para tratar a depressão, e eu nunca cheguei para a Ana e falei assim, larga esses remédios, mas a gente começou a colocar na Ana, ele começou a levar ela para esse lugar de depender do Senhor, de ter um relacionamento com o Espírito Santo, e aí ela mesma começou, olha, eu vou tirar meu remédio. Então eu vou diminuir o remédio. E hoje, né, a Ana está livre da depressão. Amém. Glória a Deus, aleluia. Mas eu queria que você falasse como foi que o Espírito Santo ministrou isso em você, Ana. Quando que você, eu não preciso disso aqui. Isso aqui está me fazendo mais mal do que bem, esse remédio. Eu não preciso, eu não sou uma pessoa depressiva. Eu tenho a alegria do Espírito Santo em mim. Como foi esse start assim? Eu não preciso disso. Então, como a pastora falou, né, eu tomava antidepressivo há mais de 15 anos. E assim, eu comecei, né, com aquele basiquinho, e aí não melhorava, e as doses iam aumentando, aí passava para o mais forte. Eu já estava num que era assim, o top de linha, assim. Era caríssimo, era caro, né? E eu tinha dificuldade até para comprar, porque não tinha no SUS. Mas assim, eu ficava apavorada de falar, não posso ficar sem o meu remédio eu não levanto da cama.
E assim, eu cheguei num ponto, né, alguns anos atrás, mesmo tomando a medicação, de tentar mesmo tirar minha própria vida, de ir a ponto de ter que parar no hospital, de ter ficado na UTI, mas como, né, Deus tinha os planos na minha vida, Ele não permitiu, né? E aí, quando eu comecei a ir na igreja, eu pensava assim, tudo bem, mas depressão é uma doença como qualquer outra, né? Se a pessoa tem pressão alta, ela toma um remédio para controlar a pressão. Se ela tem diabetes, eu tenho depressão, né? Eu tenho, então eu preciso tomar o meu remédio. Só que aí, assim, eu comecei a ver o que Deus estava fazendo na minha vida e eu comecei a sentir, assim, que se Deus queria me dar se eu queria ter uma liberdade completa em Cristo, eu não precisava ser dependente de nada para poder me levantar da cama, para poder estar bem, para poder ser feliz. Mas dava aquele medinho, né, de parar, de tomar, assim, de uma vez, porque eu já tinha feito isso anteriormente. Então, assim, não é uma coisa de falar assim, mas você parou, tudo bem, não. Porque eu já tinha feito isso alguns anos atrás, de parar por minha conta, e eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito mal mesmo, então eu tinha medo de parar. E aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração para eu parar aos pouquinhos. E aí eu comecei a pensar assim, cada vez que eu tomava, eu peguei e falei assim, essa caixa vai ser a última caixa de remédio que eu vou tomar. Aí cada comprimido que eu tomava, antes de tomar eu fazia uma oração. Eu falava assim, Jesus, essa é a última caixa de remédio que eu vou tomar. E foi chegando nos últimos. Quando chegou no último comprimido, eu falei assim, esse vai ser o último comprimido que eu vou tomar em nome de Jesus, e eu não vou mais depender disso. E aí tomei o último comprimido, fez 1 ano. Agora, hoje eu sou uma pessoa muito mais ativa do que quando eu tomava o remédio. Eu levanto cedo, eu faço o que tem que fazer, sabe? Não vivo ali caída, desanimada, cansada. Hoje eu posso dizer que eu sou realmente livre da depressão, em nome de Jesus. Não penso em voltar, não tenho necessidade nenhuma de tomar nenhum medicamento, porque assim, realmente a depressão ela é uma doença, ela é uma enfermidade. Mas assim, Jesus ele pode curar qualquer enfermidade, então por que ele não pode curar a depressão, né? Então, hoje eu sou livre, hoje eu sou uma mulher que eu não tenho mais depressão, Deus me curou. Amém, glória a Deus. Amém. E a Ana está experimentando o que é ter o Espírito Santo, né, Ana? Porque o que nos move, o que muda a nossa vida é saber que o Espírito Santo é completo e ele em nós nos torna completas, né? Porque uma das coisas que faz parte do fruto do Espírito é a alegria. Verdade. O que é o contrário ao espírito de depressão, aquele sentimento da depressão. Então, quando você tem esse pleno relacionamento com o Espírito Santo, ele te torna completo naquilo que você precisa. E ela precisava do quê? Da alegria do Senhor. E hoje, para quem conhece as meninas que estão aqui, sabe como que a Ana é, né? Ela estava até rindo porque ela serviu a Santa Ceia nesse domingo na igreja. E aí a Dayana, que é quem faz a lista ali, né? A escala da Santa Ceia, aleluia, mandou mensagem para ela falando assim, olha, tem que ir de preto para servir a Santa Ceia, porque ela tá sempre com roupa alegre, ela tá sempre com roupa colorida, ela gosta de estar sempre ali através da sua roupa demonstrando o quanto ela é feliz, o quanto ela é alegre no Senhor. Obrigada, Ana, pelo seu testemunho. Daqui a pouco tem mais. E continuando agora com ela, linda, maravilhosa, que rejuvenesceu aí com Jesus anos, né? E eu tô aqui com a Gillian. Irmão, aqui é uns nomes. E tem outra que vai vir aqui com o nome é falar em línguas. Mas a Gillian tá aqui, ela vai se apresentar para você, pra gente conhecer um pouquinho do testemunho dela também. Sim, eu me chamo Gillian, eu sou 12 da pastora, eu faço parte da intercessão da igreja e também faço parte do departamento infantil. Infantil aqui, a maioria vocês vão ouvir falar que faz parte do departamento infantil, porque precisa, né? Então, a Gi tá aqui feliz, contente, né, Gi? Sim. Mas só quem conheceu a Gi, faz quantos anos você tá na igreja? 3 anos já, né? 3 anos. 3 anos atrás, pode olhar e falar isso. Não, realmente a Gi é feliz, é alegre, porque a Dani vai colocar também a fotinho que a gente tem da Gi, quando ela veio para a igreja, quando ela participou do encontro, né, ali uma pessoa tão oprimida, sabe, tão sem expectativa de vida, e isso, o corpo dela mostrava isso, né, o rosto dela mostrava isso, como ela estava, como ela vivia. E, Gi, a pergunta que eu quero fazer para você hoje é realmente com base nisso, essa mudança de vida que você teve após o seu encontro com Jesus, né? Porque a gente fala assim, o encontro com Deus, na nossa igreja a gente trabalha com encontro com Deus e tal, e eu sei que para muitos isso virou algo banal, né? Até motivo de piada para alguns na internet, porque pegam a palavra de Deus e trata de qualquer forma, mas nós que entendemos, buscamos ao Senhor de verdade, a gente sabe que o encontro é um momento de
realmente um divisor de águas para nós, porque não só pelo que acontece lá, mas pela nossa disponibilidade em falar assim, Senhor, vou me desligar do mundo por 2, 3 dias e vou me dedicar a ouvir a tua voz. E aí é impossível você sair da mesma forma, né? E a Gia entrou nesse encontro de um jeito, saiu de outro, tomou decisões muito importantes para a vida dela, para hoje ela poder estar aqui, restaurada, linda, maravilhosa, à procura de um marido. Que a gente fala. Vamos fazer a propaganda. Mas, Gia, eu queria que você falasse um pouquinho de como foi achar vida em você de novo depois desse encontro pessoal que você teve com Jesus. Como foi? E como foi tomar as decisões que você tomou de deixar um relacionamento do qual você não estava feliz, não se sentia bem, e ir para esse lugar de assumir sua família sozinha, né? Eu sei que você orou muito tempo aí para ter o seu emprego e tal. Como foi esse processo para você? Para mim foi, como a senhora falou, né? Foi um divisor de águas, porque quando eu fui para Jesus, né? Eu me encontrava assim totalmente sem vida, totalmente ansiosa, tomando remédio já há 3 anos. Eu era uma pessoa totalmente organizada. Eu era perfeccionista, minha casa era um brinco, e de repente eu me vi, minha casa uma bagunça, sem vida, eu não queria morrer, mas também não queria viver. Os meus filhos, eu fazia assim, só davam comida e dava banho, já voltava para a cama. E quando eu conheci Jesus, ele, na primeira semana, gente, uma célula, um culto, muda a sua vida. Você pode ter o seu decreto ali, ó, transformado. Porque eu fui na célula e estava tendo a apresentação da Universidade da Vida. E ali, naquele momento ali, eu falei assim pra mim, não tem nada a perder. Então eu vou. E aí na primeira semana o Espírito Santo já trouxe vida em mim. Eu já tive vontade de limpar a minha casa, de querer fazer as coisas. E com 1 mês, eu tive o meu encontro com o Senhor. E em outubro, eu acho que foi o encontro, ou em novembro? Novembro. Acho que foi em novembro. Foi o final. Eu fui em setembro, final de setembro, começo de outubro. E em novembro foi meu encontro com o Senhor. E depois daquele encontro, eu parei de tomar o remédio. Eu comecei a enxergar que eu tinha vida, que eu tinha um propósito, e a partir daí o Senhor foi trabalhando em mim. E assim, quem me vê hoje, eu sou outra pessoa, porque eu pesava 100 quilos. Eu não tinha alegria, não tinha nada. Eu não tinha autoestima nenhuma. Não... Ela nem falava, gente. Não, nem falando, ela nem falava. Liberta agora. Esse devocional mudou tudo, a pastora me fez falar. E aí, conforme eu tô na igreja, já vai fazer 3 anos, e conforme foi passando os anos, o Senhor foi trabalhando em mim de volta à minha identidade, Ele me restaurou, Ele me libertou. Foi muito difícil para mim tomar a decisão de me separar, né, como a pastora falou, porque eu ficava assim, poxa, mas eu tenho 2 filhos, mas a gente não, como que eu posso dizer, pastora? Não tinha amor, não tinha nada, porque começou errado, né? Enfim. Eles não eram casados, né, Sim. gente? Lógico que aqui, quando a pessoa é casada, a gente trabalha o casamento, né? Quando ela não é, ela tem essa opção de escolha, né? Olha e vê o que você quer. E no caso dela, ela decidiu não dar continuidade porque ela já vivia com a pessoa que ela estava como amigos, né? Que sim, você falou. Sim. E daí eu ficava nesse embate, mas aí o Senhor, Ele me trouxe paz, Ele falou assim, eu tô com você, eu cuidarei de você, que foi algo que Ele trabalhou muito em mim, foi a confiança. E quando eu realmente confiei nele, eu comecei a tomar as decisões, Ele foi fazendo. Eu passei 1 ano sendo trabalhada, bem no íntimo, bem no profundo, tanto a minha identidade como confiar em Deus. E para Ele fazer o que Ele fez em mim hoje, que eu sou uma nova mulher. Hoje eu entendo o meu valor, eu sei que eu tenho uma identidade, eu sei que através de mim muitas outras pessoas vão conhecer Jesus, que os meus filhos vão conhecer Jesus. E hoje eu quero usar a minha vida para que outras pessoas sejam alcançadas. Hoje eu entendi o meu propósito, eu entendi o meu chamado, e eu entendi que aquilo que o Senhor me curou, transformou em mim, para que
eu transborde é para que outros também sejam curados, restaurados, libertos, tenha a sua identidade restaurada, tenham vida novamente, assim como eu tive. Aleluia. E a próxima pergunta para a Gia é realmente sobre o que ela já falou um pouquinho aqui, né? O oposto da Ana, né? A Ana foi para a linha, né? Tinha aquela dependência, tinha aquela depressão, tudo foi a Gia, não. A Gia já foi o contrário, que foi a ansiedade, que também, hoje em dia, né? Quem aí assistiu o desenho lá já sabe que a ansiedade hoje está dominando as pessoas no nível, né? Que não tem Harvard, como diz a Dayana, né? Mas ela veio também dessa questão da ansiedade, que pensamentos acelerados, muita preocupação com o que ainda ia acontecer e não se movia no hoje. Né? A ansiedade faz isso, faz a pessoa estar totalmente preocupada com o amanhã e não se move no hoje. Sim. E como foi esse processo, né? Como foi, assim, você ouvir do médico que você ouviu quando você falou que não ia mais tomar o remédio? E eu também não falei, tá, gente? Pra ninguém deixar remédio, que já tem de falar, igreja, bitolado, fala pra tomar remédio. Não. Elas tomaram essa decisão porque o Espírito Santo ministrou nelas, o Espírito Santo trouxe aquilo que faltava pra ela, que no caso, o contrário da ansiedade, é a paz, que também faz parte do fruto do Espírito Santo. Paz. Sim. Então, assim, amabilidade. Quando o Espírito Santo ministrou isso em você, como foi? Deixar o remédio, abandonar o remédio. E aquele processozinho, porque o contrário da Ana, você não foi deixando aos poucos, né? Vou deixar. Você deixou, chegou no médico e falou que ia deixar. Como foi? Então, foi e não foi um pouquinho, porque eu tomava o remédio e eu ficava mais ansiosa ainda. Eu tinha crises, minha mão formigava, queria entortar. E aí, nas primeiras semanas, indo na célula, ele pegou e ele falou assim pra mim, achei que fosse a minha cabeça, já que você, hoje eu entendo que é o Espírito Santo, mas já que você toma o remédio, você passa mal e você não toma, você passa menos mal, por que você não toma só quando você achar que você vai ter crise? Aí eu falei, é verdade, faz sentido. E aí eu tomava assim, uma vez sim, 2 dias não, e aí quando eu passei pelo meu encontro, eu falei pro médico, eu já tinha tirado totalmente o remédio, assim, foi coisa de uma semana mesmo, assim, ele me transformou assim muito rápido, eu brinco que ele chegou com os 2 pés no peito assim, me levantou. bora, verdade. E aí, quando eu passei pelo meu encontro, no outro dia, eu tive a consulta com o médico, e aí eu já havia orado antes, eu falei, Senhor, eu quero parar de tomar, porque eu lembro que a Thalita falava assim, você não tem nada. Porque quando você fala eu tenho, você toma posse daquilo. Exatamente. E você não tem. E no começo eu até ficava assim, nossa, como que eu não tenho isso do sentido? E aí eu entendi que realmente nós não temos, porque quando o Senhor morreu na cruz por nós, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, sejam ela física, mental ou espiritual. E aí ele pegou e falou assim pra mim, eu falei pra ele que eu havia parado de tomar o remédio, que eu tava tomando só o pra dormir, né? O calmante pra dormir, daí ele falou assim, então, tchau então, você não sei o que fazer aqui. Daí eu ainda tentei... Médico bonzinho. Eu falei assim, mas como assim se eu tomo pra dormir? Porque senão eu não consigo dormir, né? Ele falou assim, seu tratamento era esse remédio. Se você não tá tomando, não tem o que você fazer aqui. Ele foi extremamente rude, mas eu entendi que eu precisava daquilo pra que eu... E aí, ele foi bem assim, pode ir embora. Aí, eu levantei meio assim e fui, eu falei sim, amém, Senhor, porque eu sei que o Senhor, a partir de hoje, o Senhor tá me libertando. E aí, lógico que a gente é ser humano, né, a gente dá uma choradinha ali, mas depois disso eu nunca mais tomei remédio na minha vida, eu nunca mais tive uma crise. E ele restaurou em mim a alegria, como eu falei, né, eu era totalmente, assim, pra baixo, não queria morrer, mas também não queria viver. Não queria morrer. Era isso, né? E aí ele me trouxe vida, me trouxe paz. Quem me vê hoje fala assim, nossa, mas você é tão calma. Mas o meu antes era totalmente estourado, era totalmente pavio curto, assim. E hoje eu sou totalmente o Espírito Santo. Paz, amabilidade. Enfim, ele me curou, me restaurou, me fez uma nova mulher. Amém, aleluia. Depois a gente passa o contato da Gi pra quem. Amém, vamos gravar. Agora eu tô aqui com a outra Thalita, que a gente tava na discussão que ela não quer falar o segundo nome, então vai ser a Thalita Marques. Depois, se ela quiser, ela divulga o segundo nome pra vocês. Aí, na verdade, todo mundo ficou curioso agora, né? Todas aqui ficaram curiosas porque ela falou assim que o segundo nome dela, a gente nem imagina o porquê. Então, acabando aqui, a gente quer saber o porquê do seu segundo nome. Vai deixar todo mundo na curiosidade, sacanagem. Mas, enfim, estou aqui com a Thalita
né? Thalita chegou aí também há pouco tempo. Gente, a gente é uma igreja muito nova, né? A gente é bebezinha ainda, né? Mas Deus já está trabalhando, então todas que estão aqui vieram recentes, estão há pouco tempo aí sendo ministradas, transformadas, mas aqui não tem essa não. Caiu aqui, os pessoal já faz logo, a mudança é coisa rápida, entendeu? Então a Thalita também está aqui, ela vai se apresentar para vocês. Oi, meu nome é Thalita, eu faço parte do G12, eu sou a líder da intercessão, e é isso. Muito resumido, tô ao contrário da outra Thalita, né? Então a Thalita, ela chegou aqui para nós, ela veio já filha de pastor, tem uma bagagem aí, né, Thalita? E ela chegou muito ferida com a igreja, com o nome igreja, com a instituição igreja, e veio e precisou entender o que era, né? Precisou confiar no Senhor de que você estava num lugar onde você ia ser cuidada, ia ser amada, e entender o que é uma família na fé. E aí, Thalita, eu queria perguntar para você como foi, como está sendo fazer parte de uma igreja mesmo, assim, onde você fala, uau, eu tenho uma família, eu estou entendendo por que eu estou aqui, eu estou entendendo que não é aquilo que eu vi muitas das vezes meus pais passarem, de estarem sozinhos, como você já falou muitas vezes, de ver seus pais passando coisas e não tem ninguém, né, para ele poder chegar e pedir um socorro, desabafar, pedir uma ajuda. E você tem vivido hoje numa igreja com discipulado, uma igreja que a gente senta na mesa, a gente conversa, trabalha casamento, trabalha filho, trabalha vida espiritual, trabalha tudo. Como está sendo para você essa experiência de uma família na fé? Amém. Eu vim de uma igreja que ela não tinha esse contato, assim, né, de família da fé, de você ter um contato com o seu pastor, do seu pastor ir na tua casa, dele conversar com você, dele te discipular, assim, vou falar bem claro aqui, para quem conhece a maioria das igrejas, sabe que isso não tem, isso é algo, assim, muito raro de você achar, né, de você achar pessoas que te acolhem, pessoas que cuidam de você. Quando eu vim para Somos Um, eu fiz uma oração em casa, e eu falei assim, Senhor, me dá um lugar onde vai ter pessoas que cuidam de mim, porque eu sozinha não tenho força. E eu ir para uma igreja onde eu entro vazia e eu saio vazia, não está adiantando nada. Muitas vezes, assim, não pelas pessoas que estavam lá, as pessoas são muito boas, porém, não tem aquele acolhimento que às vezes só quem está na pele, assim, né, só quem está passando por um problema, precisa. Então, o discipulado, ele faz total diferença, ele transforma vidas, né? Eu falo muito isso lá, pessoal da célula. O discipulado, ele traz transformação, porque ele acompanha a tua vida de perto. E ele te mostra, segundo a palavra, aquilo que você precisa. Não é uma opinião do pastor. Não é fofoca. Então, quando eu entrei no Somos Um, isso para mim, na verdade, o que eu mais procurava, não é uma crítica, tá? Não leva pro pessoal. Na verdade, o que eu mais procurava nas igrejas que eu ia era o Espírito Santo. Era ser tocada de uma forma diferente. Era pessoas que cuidassem de mim. Era, assim, esse contato. Então, quando eu entrei no Somos Um, eu senti algo muito diferente. Foi assim, eu sentia como uma vibração que vinha do chão. O Espírito Santo estava ali, era diferente, né? Para quem, assim, eu sou filha de pastor, então lá no começo, lá atrás, era muito forte isso daqui, entendeu? Era algo assim muito forte. Então, para quem já viveu, quando você entra no ambiente onde tem o Espírito Santo, você conhece. Uhum. Então, tipo assim, para mim, eu falei assim, cara, é aqui. Eu lembro que eu cheguei em casa e eu falei pro meu marido, eu achei a minha igreja. É essa igreja que eu quero. E ele falou, não, mas você nem vai... Não, eu achei a minha igreja. Porque era uma coisa que eu tinha sede, né? Por isso que esse louvor até que a Ana comentou, dá-me de beber, pois tenho sede. Eu tinha sede, eu queria estar num lugar onde tivesse o Espírito Santo e contato de pessoas que cuidassem de mim. Então, realmente, eu falo, né? Sempre falei isso até pra Thalita. Eu sinto como que se Jesus tivesse me resgatado, ele tivesse me pegado pela mão naquele dia, quando eu fiz aquela oração em casa, pegado pela mão e falado assim, tá bom, vou te resgatar, vou te pegar, vou te levar para um lugar onde tem uma pessoa que vai cuidar de você, que está fazendo essa oração, pedindo pessoas para ela cuidar, que era a minha pastora, né?
E quando eu entrei aqui, eu contei isso pra ela, ela falou pra mim, nossa, que legal, porque casa com a oração que eu fiz, pedindo pessoas para que eu cuidasse, né, que estivesse assim. Então, foi um resgate, foi algo assim que mudou a minha vida, né, que trouxe transformação para minha casa, que trouxe uma nova visão, porque eu não tinha noção do que era isso. Eu não sabia que isso era igreja. Para mim, a minha visão de igreja era outra. Mas quando eu entrei aqui, eu entendi o que é a igreja, assim, aquela da Bíblia mesmo, sabe? Família da fé. Porque quando você entra na palavra, você começa a ver que a nossa igreja vive realmente o que a palavra fala sobre igreja. É realmente família da fé, né? Na palavra fala, né, que eles se ajudavam, que eles se suportavam, eles se amavam, eles cuidavam dos outros. Então, não estou dizendo que isso não tem nas igrejas de novo. Não é, pessoal? É a minha vida, é o meu testemunho. Tô falando, é o lugar, era a impressão que eu tive de lugares onde eu passei, entendeu? Mas isso não quer dizer que vocês vivem isso, entendeu? Entendeu? Mas eu me encontrei aqui, enfim, eu me encontrei aqui. Foi o lugar onde eu me senti acolhida e é o lugar como eu tenho uma visão de igreja de forma, assim, muito clara. Aleluia. E é interessante porque a Thalita era vizinha da outra Thalita, que onde começou, lembra a Thalita que falou aqui que começou a célula na casa dela? E foi quanto tempo para você, de que você abriu a célula até você ir na célula, deu quanto tempo de diferença? 1 ano, 2 anos? Dois anos e meio, mais ou menos. Foi 2 anos e meio para ela poder ir na célula que tinha na rua, 3 casas, né? Não, 5 casas? Na mesma calçada, minha gente. Na mesma calçada, em 5 casas. E foi 2 anos e meio para ela, porque eu creio que Deus estava esperando a oração certa, né? Porque você ia entender e ia valorizar. Mas agora eu quero ouvir de você, Thalita, um pouquinho o ponto de vista do outro lado, porque agora você passou a sair desse lugar de só ser cuidada e você abriu sua célula e está cuidando de pessoas, está começando esse processo de cuidar de outras pessoas. Como tem sido isso para você também? Como está sendo agora enxergar esse outro lado da moeda de não só ser cuidada, mas começar a abrir sua casa para cuidar de outras pessoas? Uma luta. Uma luta e uma bênção. Os dois ao mesmo tempo. É muito diferente. É muito diferente, porque quando você é só cuidado, você tá aqui recebendo, sozinho. Agora, quando é você que tá naquele papel de cuidar, é completamente diferente, porque você tem que buscar em Deus pela vida de cada um, entendeu? Não é só pela vida de um, é pela vida de cada um. E o Espírito Santo vai te mostrar coisas diferentes da vida de cada um, para que você consiga falar para cada um aquilo, cuidar da vida daquelas pessoas, de cada vida, da maneira que ela precisa, né? Todo mundo é diferente, cada um é uma pessoa, então todo mundo precisa de uma forma diferente. Então, agora estar sendo líder de célula está sendo um desafio, está sendo algo assim que eu tô me adaptando, ainda tô aprendendo. Amém, mas é assim mesmo, faz parte. E daqui um pouquinho a gente vai, mais para frente a gente faz de novo esse podcast, né? Já virou filme daqui a pouco, 2, 3 horas, mas pra gente falar um pouquinho do amadurecimento de cada um, e eu sei que você vai ganhar muitas almas pro Senhor, porque tem muita gente, porque a gente atrai pessoas que vão precisar do nosso testemunho. Então eu sei que tem muita gente por aí que tá tendo sede, fome da palavra de Deus, e essas pessoas vão encontrar você, porque elas estão pedindo, você está pedindo, e o Senhor, Ele não une pessoas, Ele une propósitos. Amém? Obrigada, Thalita. Vamos para a próxima, né? E agora sim a gente está com a caçulinha aqui, ó. Foi a última a entrar na equipe. Bem novinha ela. Estou aqui com a Jaqueline. Jaqueline chegou há pouco tempo, mas já tem vivido muitas coisas com o Senhor, né, Jaque? E eu queria que você se apresentasse para as mulheres. Bom, meu nome é Jaqueline, eu faço parte dos 12 da pastora e fico na mídia. É isso, gente. Aleluia. Jaque bravinha. Não, Jaque só bravinha. amor. Então, Jaque, a pergunta que eu quero fazer para você. A Jaque, ela veio de... Gente, a Jaque, aqui tá toda uma família. A Jaque era vizinha da Thalita. Thalita que abriu a célula em primeiro lugar, entende? Primeira que abriu a célula aqui. Ela morava de frente. O que acontecia quando a gente estava na casa da Thalita pra célula? Ela com as músicas dela lá. Que eu nem lembro se era sertanejo, se era funk, que era. Não veio ao caso. Estourava lá de frente. O que é que a gente falava? Assim, a gente vai dar essa família para Jesus em nome de Deus. Senhor, não era, Thalita?
Orava, profetizava. Olha aí que linda, maravilhosa. Tá aqui hoje. Tá aqui hoje, já pediu perdão pelas músicas altas que ela colocava. Mas ela tá aqui e a Jaque, ela veio dessa estrutura de família hoje em dia, né, Jaque? Brigava com o marido ali dia sim, dia também, né? E todos os dias sim e dia também. E como foi para você, assim, essa mudança dentro da sua casa quando você veio para Jesus? Bom, a minha casa era uma bagunça, né? A gente não tinha mais vida, a gente não tinha diálogo. Meus filhos viviam naquele mundo todo bagunçado. Ficava muito brava porque eu queria assistir minha novela. Aí começava a célula bem na hora, tentava fechar tudo para não entrar o som, mas não adiantava. Aí o filho da Thalita começou a ter amizade com meu filho, e meu filho começou a ir na célula da Thalita. Daí meu filho chegava, nossa mãe, gostei muito e tal, vamos um dia? Daí eu falei, um dia eu vou. Aí aconteceu um acaso lá, e eu precisei que alguém levasse o meu filho para a escola, e eu não tinha ninguém, e passou uma vizinha lá, que era outra Thalita também. Da outra Thalita, muitas Thalitas. Aí eu falei assim, olha, parei ela na rua do nada, eu falei, olha, eu vi que você leva seu filho na escola, você não conseguiria me dar uma ajuda, porque eu trabalho 12 horas e fica difícil para me levar o meu filho, não bate a escola com o horário do meu serviço. Dela, não, eu levo, de boa. Daí eu falei assim, gostei muito dela, peguei o número dela, passei meu número para ela, aí ela chamou para a célula também, e meu filho me cobrando. Aí eu falei assim, quer saber, eu vou na célula para ver. E eu fiquei com muita vergonha, porque, nossa, meu som era altíssimo. E eu falei, como que eu vou na casa dessa moça? Meu Deus, eu xingava tanto ela. Aí eu falei assim, amém. Daí eu conversei com o meu esposo, daí eu falei para ele, olha, vamos dar um jeito na nossa vida, porque desse jeito não dá, vamos procurar ajuda. E a partir do momento que eu entrei na célula da Thalita, já senti uma paz, ali o Espírito Santo já me pegou, chorei horrores, e eu falo para você, como, não sei, alguma das meninas falaram aqui, que é a primeira vez que você entra, o Espírito Santo pega você. E ali, daquele momento em diante, na minha casa não entrou mais bebida, desde o primeiro dia. Eu e meu marido já começamos a ter diálogo, não, vamos mudar e tal, começamos a entrar em contato com a Thalita, e desde o primeiro dia ali eu senti acolhida, era aquele lugar que eu precisaria estar. O Espírito Santo me pegou rápido ali, né, aconteceu muito rápido, mas acredito que era o tempo, era o momento certo, e se não fosse ali, o que eu seria, né, não estaria aqui, não saberia nem se eu estaria viva, porque o meu relacionamento era muito ruim. Hoje eu e meu marido temos vida, né? Hoje eu e meu marido tem comunhão. Minha casa serve o Senhor, meus filhos conhecem a Jesus. Então, hoje eu tenho vida. Aleluia. E como que foi também ver, assim, como esposa, né? Não só a sua parte de ser trabalhada, mas como também como esposa foi ver o seu marido, assim, do nada, né? Não, vou deixar a droga, vou deixar a bebida, eu vou deixar tudo e vamos embora. Vamos ter uma família. Vamos viver isso aí que essa igreja doida aí tá falando. Eu quero também, como foi para você como esposa se ver nesse lugar? Uau, Deus está mudando ele também. Foi uma surpresa, né? Porque tantas vezes que a gente já tentou algo, já tentou mudar e nunca foi. Eu e meu marido faz 11 anos que estamos juntos e nunca conseguimos se acertar, nunca conseguimos parar de brigar. E assim, a mudança nele foi surreal. É só Deus mesmo, só Deus para fazer isso, só Deus para transformar uma pessoa, restaurar a pessoa, mudar, fazer o novo na vida de uma pessoa. E para mim, assim, foi tremendo, né? Porque o Vinícius, ele usava droga, o Vinícius, ele bebia, e ele sair de um vício desde o primeiro dia, para mim, meu Deus é muito bom. Deus
faz coisas assim sobrenaturais, e a gente pode acreditar que isso é um milagre, e acreditar que Deus fez ali na vida dele coisas que as pessoas não acreditam que possa acontecer. Então, para mim, nossa, hoje tá ótimo do jeito que o meu marido tá, ainda bem que eu não larguei ele. E aí ia deixar pra outro e ver isso. Mas Deus é bom demais, Deus foi muito bom, tá sendo bom na minha vida, e amém. O marido é uma bênção, gente. É verdade. E a Jaqueline, né, como as outras meninas que vieram aqui, que decidiram não estar com o companheiro, não continuar, ela decidiu continuar, na verdade. A gente trabalhou firme na vida dela, falei, não, eu tenho que continuar, 2 filhos já, tá um tempão junto. E o marido queria Jesus também, acho que essa faz toda a diferença, né? E o pastor, né, meu marido, ele pôde fazer o casamento deles, tão novinho, 1 ano de casado, comemoraram, né, mês passado. Esse mês, dia primeiro. Mês já comemoraram 1 ano de casado. Dia primeiro. E como, para finalizar aqui agora com você, e como é você poder olhar para os seus filhos, ela tem 2 filhos, e falar assim, tô podendo ensinar certo agora. Bom, eu nunca fiquei muito dentro da minha casa, né? Sempre trabalhei, sempre nunca parei para olhar para os meus filhos, para ser uma mãe, né? De verdade. Então, eu precisei ter um tempo, uns 6 meses aí dentro de casa para mim ver como que era ser mãe, para colocar minha casa em ordem ali e ver os meus filhos louvando a Deus, porque antigamente era funk, era sertanejo, era palavrão dentro da minha casa. Hoje meus filhos falam de Jesus. Mãe, vamos orar, vamos para a igreja, vamos para a célula. E, gente, é uma coisa assim inexplicável. É uma transformação geral da minha casa, né? Eu, meu marido, os meus filhos. Então, assim, ver o que hoje eles estão vivendo com a gente podendo ensinar, e eles verem que a gente está sendo transformado também, é uma maravilha. E meus filhos hoje obedecem, né? Estão na casa, estão aprendendo sobre a palavra do Senhor. É a melhor forma de conduzir os nossos filhos, dentro da palavra, dentro da igreja, nos caminhos certos. Amém. E, gente, não tem segredo não. O segredo é a junção de 3 vontades. Exato. É a vontade de Deus com a minha vontade e a vontade da igreja, entendeu? Porque assim, então todo mundo aí vive uma vida maravilhosa, todo mundo está vivendo o fantástico mundo das irmãs da igreja. Todo mundo aqui está vivendo um processo de cura, de transformação, fomos libertas de muitas coisas, e Deus vai, conforme a gente continua, Ele vai amadurecendo outras coisas, vai trabalhando outras coisas, mas isso é real. Então assim, não é questão de que, então vocês estão idolatrando a igreja. Não, é a junção de 3 vontades. Quando a igreja se posiciona no lugar certo, de fazer a vontade do Senhor, de ser igreja, e aí junta com a vontade daquele que está perdido, de querer a salvação, e junta com a vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável, que quer salvar todo mundo, a gente vive milagre atrás de milagre, sim. É constante mudança, é constante melhoria, e quando a gente arruma uma coisa, Deus já mostra outra que a gente precisa arrumar, e com isso a gente vai se tornando livres. Isso é maravilhoso. Amém. Obrigada, Jaque. Beijinho, querida. Ela é a Dai. E a Dayana, ela vai se apresentar também um pouquinho para vocês. Na verdade, a Dayana, a família dela foi a primeira multiplicação de célula aqui. Então, eles foram a primeira família, ela, o Wellington, conhecido como Palhacinho, Calango, Leonardo DiCaprio. Depois a gente posta a foto do Wellington também, que ele fala que ele é o loiro do olho azul da igreja, né? Eu vou passar uma foto dele para você ver, o marido da Dayana. Mas é uma família que eu amo demais, gente. E eles foram os primeiros a compreender, a entender e a estender a visão aqui dentro da cidade. Eles abriram sua casa, foi a célula que veio de uma multiplicação da célula da Thalita. Foi quando a gente começou a igreja aqui, né? A gente começou a igreja, eles já abriram sua casa para estender o reino de Deus aqui. E eu quero que ela se apresente para vocês agora. Prazer, meu nome é Dayana, eu sou uma das 12 da pastora e eu sou faz todo da igreja. É verdade, tem nem como dar um departamento para ela. Mas é por quê? Porque o chamado dela e do marido é o de servir. Então, quando a gente quer fazer algo e fazer tal coisa, eu faço, pastor, eu faço. Aí a gente tem até que tirar um pouquinho deles, senão eles querem fazer tudo. Mas, glória a Deus, realmente não tem como dar só uma função para você, né? Mas, gente, a Dayana, ela tá assim, linda, maravilhosa. E eu queria que ela comentasse um pouquinho aqui com a gente, falasse um pouquinho
Porque a Dayana, ela veio de um passado de obesidade, né? E isso mudou muito a visão da Dayana em relação a ela mesma, sabe? A gente teve que trabalhar muito isso na vida dela. Tá? Quantos anos na igreja, Day? 4 anos. E esses 4 anos sempre trabalhando em relação à sua identidade, a não deixar o espírito de inferioridade tomar conta dela, dizendo que ela é menor, que ela não pode. Já tivemos que trabalhar na vida da Dayana, que ela não precisa ser amiguinha de todo mundo, porque era uma mentalidade que ela tinha muito antes. Eu sou a gordinha da turma, então eu tenho que ser a legal com todo mundo. Né? E a Dani vai colocar também uma foto aí de como era, né, o passado da Dayana, que hoje ela tem bastante orgulho, né, de si mesma, de poder postar, né, Dayana, uma foto, falar, olha o que o Senhor fez, olha como eu era, olha como eu estava, mas mudar o corpo nem sempre é uma resposta, né, a gente precisa mudar a mente. Então a Dayana, quando ela não estava em Jesus, ela mudou o corpo. E quando ela veio para Jesus, Jesus começou a trabalhar a mente dela, né, de que ela não era aquilo que o mundo fez, ela não era aquilo que as feridas lhe causou, e começou esse processo de cura. Então, a pergunta que eu tenho para você, Dayana, como foi abrir a sua célula se sentindo assim? A pessoa é incapaz. Mas quem sou eu para abrir célula, para cuidar de outras pessoas? Porque eu sei que era uma guerra constante, né? Então, como foi esse início? Como foi, assim, esse passo de fé, de saber que é através de você, seria com você, e o Espírito Santo em você também? Como foi? Foi uma mistura de sentimentos, né? Eu falei, nossa, meu Deus, o que eu vou falar? Como que eu vou falar? Né? E assim, eu falava pro meu marido, você vai falar tudo, não vou falar nada. Não quero nem saber, se vira. Só que mal sabe eu que o Espírito Santo estava trabalhando em mim. Porque eu lembro que a primeira célula que eu dei, assim, que a palavra, eu resumia a igreja de Cornélio. Foi a primeira igreja, né? Eu resumi em 5 minutos. Dei a célula em 5 minutos. E pronto. Ele já pode ir embora. Nem queria comunhão. Aí meu marido teve que operar e ficou sem voz. Ele falou, Lena, é contigo. Eu falei, não. Pra quê, Senhor? Pra que ela falar? Não. Mas naquele dia eu vi que através de mim, eu poderia ter uma palavra para todo mundo que estivesse na célula. Então eu fui. E aquilo ali foi indo, foi fluindo, até as meninas brincam lá na célula. Não deixa a Dayana falar, porque da última vez ela falou 1 hora. Aí eu olhei pro meu marido, pode falar ali. Eu falei, o quê? Ele já falou tudo. Eu falei, e se ele não dá uns cutucãozinhos em mim, eu fico falando, porque vai fluindo. E o papel que tá ali, que é o estudo ali, quantas vezes eu já deixei de lado, falei, se o Espírito Santo tá fluindo, então eu vou deixar ele fluir em mim. E assim foi. Então, na primeira célula, na primeira vez, realmente eu fiquei tremendo, parecia que, nossa, era um bicho de 7 cabeças. Não. É só você deixar o Espírito Santo fluir em você que realmente sai natural. A célula, eu creio que foi uma forma de Deus mostrar que você é capaz, né? Capaz. E não precisa você mudar nada em você, o que você é, o que ele te fez, para você poder atrair pessoas. Que era uma mentalidade que você trouxe aí do passado, né? De ter que fazer para poder atrair uma amizade. Eu tinha que falar o que a pessoa queria. Eu não podia ter a opinião contrária daquela pessoa, porque senão a pessoa não ia me aceitar. Não, hoje eu me coloco. Hoje eu não é não. Eu não gostei, ponto. Eu gostei, então quer estar comigo do jeito que eu sou? Amém. Não quer? Deus afasta. Deus afasta. Gente, a Dayana, ela é uma bênção, cara, porque ela veio, né, de uma vida, de um contexto, né, católico, então assim, não conhecia, nunca, não tinha passado por essa questão de igreja evangélica, né, era católica e tal, e aí veio e abriu a célula dela, e ela é isso aqui mesmo, é desse jeito. E eu lembro quando a gente acompanhou ela no início da célula, e tinha um casal lá, e aí ela falando, não, porque a gente é igreja, aqui a gente é aqui você mata e a gente ajuda a enterrar o corpo. Aí eu lá junto, não enterra nada, não. E realmente nessa forma dela ser, que Deus foi atraindo pessoas, né? Verdade. E até usei isso quando eu fui ministrar uma vez, eu falei, o pessoal deu risada, eu falei, gente, mas isso é a essência da palavra de Deus. Deus, ele não procura aquelas pessoas que falam perfeitamente, mas não vivem. Né? Então a Dayana mesmo falando que ia matar e ajudar a enterrar, mas ela estava ali disposta a viver uma vida para o Senhor. Sim. Ela estava ali disposta a passar pelos processos. E quando ela não estava muito disposta, a gente empurrava ela, né? Não tô muito, mas vai também, que precisa. E aí o Espírito Santo vai nos amadurecendo, vai nos transformando na nossa essência, mas tirando as feridas
e nos mostrando que nós não precisamos ser nada nem ninguém para agradar os outros, nós precisamos ser aquilo que Deus nos formou, né? E Dayana, como que foi para você lutar com a sua autoimagem ferida, quis ser a sua pedra de tropeço dentro do seu ministério? Não foi fácil. Não foi porque, assim, eu lembro que durante 2 anos, depois que eu estava na igreja, eu não conseguia me olhar no espelho. Então, eu tinha uma alta imagem de mim antes, gorda, feia, não saía pra rua, não queria estar na célula da Thalita, a primeira pessoa que falou aqui, de laranja. Eu não queria estar na igreja, mas depois Deus foi ministrando. Falei, filha, eu fiz você do jeitinho que você é. Eu te amo do jeito que você é. Você não precisa da aprovação das pessoas, porque você tem a minha. E foi muito ali. Então, quando eu estava lavando louça ali, e eu ouvia algum louvor, e era sempre Ousado Amor que me encontrou. Gente, aqui eu falo desse louvor, cara, Deus me ama do jeito que eu sou. Se eu era gorda, se eu era raquética, não interessa. Ele me ama do jeitinho que eu sou. Até das minhas falas, assim, meio que as meninas conhecem, né? Ele me ama, igual eu não consigo falar, como que é essa palavra aí? Hard. É esse negócio aí. Eu gosto de falar do meu jeito. Harvard. Pronto. Eu acho lindo. Então, assim, saber que eu posso ser a Dayana que o Senhor me chamou, ter essa minha autoimagem fincada nos pés do Senhor, é muito bom. Aleluia. E uma coisa, eu queria, tipo assim, eu sempre ansiei de me ver nos olhos do meu marido. E nos últimos tempos, eu tô me olhando do jeito que meu marido me olha. Eu passo no espelho assim, às vezes eu quero fugir do espelho. Eu falo, nossa, eu sou bonita. Amém. Amém? Isso é importante, né? Quando você tem um marido que quer ser o sacerdote do lar, que entendeu o papel dele dentro. Acho que isso também é um assunto para a gente abrir de novo. Acho que a gente vai ter que ter um podcast mesmo, porque falar dos papéis dentro da família, né? O papel do homem, o papel da mulher, porque aí realmente quando você tem um marido que entende, que ouve a voz de Deus, ele consegue olhar para você e falar aquilo que você precisa ouvir. A um ponto de você, cara, eu quero me enxergar como meu marido me vê. E isso é uma bênção, né? E Dayana, para você hoje, sumiu? Você não tem mais guerra? Ou você ainda precisa todos os dias lembrar ao capeta, né? Quem você é e falar assim, peraí, aqui tem uma filha do rei. Eu tenho que lembrar todos os dias, porque todos os dias é uma guerra pra gente, né? Ainda mais a gente que tá na igreja, que a gente é líder, que a gente faz algo na igreja, a guerra é sempre. Só que a gente tem que guerrear. Eu sou filha, eu sou amada. Então, na cruz, ele se entregou por mim. Eu não posso esquecer disso. Então, eu guerreio todo dia, toda hora, se puder. Amém? Amém, aleluia. Obrigada, Dai. Isso é uma bênção nas nossas vidas. Eu amo sua vida. E eu sei que você ama Jesus também, ama servir. E agora aqui com ela, a mulher do nome lindo, Maravilhoso. diferente, e que você fala em línguas, porque a gente fala o nome dela, ela ainda fala que não é assim que fala, né? Estamos aqui com a Vidjaya, né? E mais carinhosamente chamamos ela de Daya, por quê? Porque é mais fácil, né, irmão? E eu quero que, Vidjaya, você se apresente agora às mulheres. Meu nome é Vidjaya, conhecida como Daya, e eu faço parte também do G12, da pastora, e ajudo também no departamento infantil. Amém. Vocês viram, né? Infantil aqui. Ok. Daya. A Daya, né? Eu quero que você fale um pouquinho de como foi o seu encontro, mas eu também quero que você fale um pouquinho de como foi se tornar uma mulher de oração. Então, aqui, eu quero que você resuma, assim, 2 coisas. Como foi o seu encontro, o que foi o seu encontro, né? O seu encontro pessoal, como Jesus se apresentou para você. E logo depois do seu encontro, como que foi você ter que se colocar num lugar de uma mulher de oração por sua filha? Bem, para mim, no encontro, eu fui com grande expectativa, porque desde que quando eu fui convidada, quando me anunciaram o que era o encontro, já me anunciaram de uma forma top, né, Gi? Então, eu fiquei com muita sede de saber o que era o encontro. Nossa, mas o que é isso? Nossa. E a Gília me falou algo assim, falou assim, depois que você passar do encontro, você vai ver como o Espírito Santo vai fazer uma faxina na sua vida. E eu tava ansiosa por isso, porque
eu tava também numa fase, assim, que eu me sentia sozinha, que eu não tinha amigos, que eu era insatisfeita com tudo, parecia que nada me satisfazia, não tinha alegria nenhuma. Eu sempre falo que eu sobrevivia, porque na verdade eu só sobrevivia mesmo, só tava ali. E depois que eu passei pelo encontro, cada lágrima que escorria, eu costumo falar que era o carinho do Espírito Santo comigo. Ali eu pude ver realmente que eu estava sendo cuidada. Então, eu sempre fui uma pessoa assim que sempre quis cuidar das pessoas, sempre quis estar ali pelas pessoas. E eu nunca me deixei até ser cuidada, né? Então, eu tinha sempre em mim assim que eu tinha que cuidar, eu tinha que cuidar, eu tinha que cuidar. Mas eu não me cuidava, não deixava ser cuidada. Então, ali o Espírito Santo me mostrou assim, você pode ser cuidada, eu tô cuidando de você. Então, cada lágrima era um carinho, assim, era muito lindo. Porque eu achava que era coisa da minha cabeça também, mas depois eu entendi que é o Espírito Santo. Então, ali eu senti que eu estava sendo trabalhada, que eu ia ser muito trabalhada ainda. E é isso, a partir dali eu comecei a ter mesmo, assim, o meu momento a mais com Deus. Porque antes eu não lia a palavra, eu orava meia boca. Então, a partir dali, eu vi que eu tinha que me levantar em oração pela minha família. Os meus filhos não tinham esse ambiente de viver, assim, dentro da igreja, dentro da família da fé, contato com a palavra, com oração. E eu vi que ali eles foram tendo crise de ansiedade, e eles são novinhos, então eles tiveram crise de ansiedade. E na hora que eu vi eles passando por tudo que eles passavam, e tendo aquela crise de ansiedade, eu peguei e falei assim, socorro, Deus, é o Senhor mesmo, agora é a hora. E dali eu vi que eu tinha que fazer a minha parte, que eu não tinha que só ser a mãe ali presente, eu tinha que fazer a minha parte em oração. E ali eu vi que eu tinha que me levantar como intercessora mesmo no meu lar, e orar, e orar, e orar. E como a senhora falou sobre a minha filha, né? Minha filha passou por um momento delicado de identidade. Ela fez um encontro com você, fez né? Fez um encontro comigo também, a minha filha, a minha irmã. E ali no encontro eu senti, assim, que ela estava um pouco, assim, fechada, porque eu sentia que ela tinha coisa que ela não queria deixar. Então, ali eu senti que ela estava fechada e não pôde receber o que deveria ter recebido, né? Que a gente esperava que ela recebesse. Mas, ao longo do tempo, ela foi sendo trabalhada. E a persistência, a perseverança em oração, eu vi que ali foi mudando um pouco. Ainda tem muita coisa a ser trabalhada, assim, até mesmo no meu relacionamento com ela. Mas dá para ver, assim, que a oração realmente tem poder. Que se a gente se pega mesmo em Deus, se a gente ora, se a gente persevera, se a gente entrega mesmo, se a gente confia realmente em Deus, Ele faz. Eu só tenho que confiar e dar o primeiro passo, buscar Ele, pedir ajuda para Ele, porque Ele está lá para nos ajudar. Então eu não tenho que fazer tudo com as minhas forças. Então eu aprendi isso, que eu tenho que buscar em Deus, porque é Ele que me dá força. Amém. E você passou por esse período aí, né? Sua filha fez um encontro com você, e aqui como que a gente faz, né? Como que a igreja trabalha? A gente tem a Universidade da Vida, onde dentro da Universidade da Vida tem um encontro, e no final tem o batismo, né? E ali você batizou sozinha, né? Vendo a sua filha tomar a decisão de não querer, porque ela queria outras coisas. E aí, mas ela continuou vindo à igreja, e passou um tempo, ela por si, né, tomou a decisão, não, eu quero me batizar, e vou deixar isso aí que está me atrapalhando de estar com Jesus. Como foi para você depois de poder ver ela tomando essa decisão, você poder estar lá vendo ela descer nas águas ali com a decisão dela de se tornar uma nova menina, mulher, né, novinha também? Como foi para você como mãe? Vitória. Vitória de ver como que Deus é maravilhoso, porque demorou, entre o meu batismo e o dela, foi 1 ano. Então foi 1 ano ali, nossa, puxa vida, eu queria tanto que ela batizasse comigo. Mas eu sei que se ela batizasse ali quando eu fui batizada, ela ia só se molhar ali, entendeu? Na água. Então, a partir do momento que Deus foi trabalhando, foi conversando no íntimo dela, foi trabalhando mesmo, foi todo um processo, até o ponto que ela chegou e falou assim, não, eu vou me batizar. Daí ali eu senti a vitória mesmo, que realmente, não só a minha oração, como a oração dos pastores, da Thalita, das pessoas que estão à nossa volta,
Porque eu sei que cada um ali teve um momento que orou por ela, orou pela libertação dela também, para ela poder ser completa com Cristo também. E se hoje você pudesse dar um recado para muitas mães que estão aí com os filhos fora da presença de Deus, às vezes até sem esperança, achando que, é isso mesmo que tem para o meu filho, o que você falaria para essa mãe hoje? Não é isso. Não é isso, porque o que Deus tem para seus filhos é algo assim excelente, maravilhoso. É algo que a gente nem imagina. Não se apegue à situação que o seu filho está, porque essa não foi para isso que Deus criou ele. Deus criou com um propósito maior, então você tem que se apegar em oração, se levantar realmente em intercessão. Porque a oração, eu digo por mim, a oração, às vezes a gente olha assim para a situação, é errado, a gente não pode olhar para a situação, a gente tem que colocar primeiro os olhos em Jesus. Porque através de Jesus, ele nos dá a força, ele muda a nossa lente, a nossa visão, para que a gente possa ver de uma forma diferente, com os olhos de fé mesmo. Então, creia, persevere em oração e não desista, não desista. Amém. Deus fez nossos filhos para ser uma continuidade do nosso chamado, né? E não para ser entregue aí ao mundo. Então, não desiste mesmo da sua família, dos seus filhos, porque Deus quer o melhor para eles. Obrigado, Daia, pelo seu testemunho, isso é uma benção. E vamos para a última. E agora a gente está aqui com a mulher da risada mais linda dessa igreja. Ela está se contendo aqui para não rir, porque a risada dela é contagiante. A risada dela, você pode estar triste, meu irmão, você salta de alegria, porque é um diferencial. E eu tô aqui com a Francine, mulher linda, forte, e que veio aí de Lorena, né? Veio atrás. Mas enfim, eu queria, Fran, que você se apresentasse às mulheres. Eu me chamo Francine, estou aqui na comunidade Somos um Pinda tem 1 ano, né? E vim para cá para recomeçar, né? E Deus tem feito grandes coisas. Amém, aleluia. E a Fran vem aí de um passado, né, Fran? 10 anos onde ela era escrava do pecado, viciada na cocaína. E há 9 anos atrás você tomou uma decisão, depois de 10 anos de vício, você tomou uma decisão em entregar sua vida para Jesus. E foi uma decisão certa, na hora ali. Sim. Aceitou Jesus, passou pelo seu encontro, tomou essa decisão, você largou aquilo que você tinha essa dependência por tanto tempo. E eu queria que você falasse um pouquinho, Fran, de como foi, mas também de como é até hoje, porque eu sei que há um tempo atrás você estava conversando com uma das suas discípulas, que ela estava tendo um problema parecido, e você mostrou para ela que o não a gente tem que continuar dando todos os dias para aquilo que nos prendia, né? Então, como foi para você? Quando eu conheci a Jesus, eu não demorou ainda um tempo, demorou 6 meses para mim fazer um encontro. Então, o primeiro mês que eu comecei a ir na igreja e ter o contato com o pessoal da igreja, né, foi um mês difícil, porque eu tive muita recaída, porque o meu esposo, né, o Max, ele foi logo em seguida. Então, os 3 primeiros cultos que ele foi comigo, a gente saía do culto e usa droga. Então, assim, ele não tinha se posicionado, né? E eu sempre fui aquela pessoa que não sabia dizer não para ninguém. E eu não tinha ainda sido trabalhada, né? Eu estava aprendendo. Então, foi um mês difícil. Mas aí, quando o Max se posicionou, falou, agora não mais, aí eu segui ele. E aí, a gente veio de lá para cá, lutando, né? Porque a gente foi trabalhado, mas não tinha passado pelo encontro, né? O encontro que nos fortalece, né? Nos dá a visão ali mesmo do nosso chamado. E aí, quando passou-se quase 6 meses, eu fiz o meu encontro, daí eu recebi a cura que era preciso ali para aquele tempo. E a partir daí eu comecei a ver que não era só a cura que eu precisava também tomar decisões, né? Porque foi igual eu falei para uma pessoa, né? Porque até hoje eu renuncio à minha carne, porque eu amava o que eu fazia. Usar cocaína para mim era a coisa mais apaixonante que tinha naquele momento, né? E aí eu não achava que eu ia ser feliz sem aquilo. Daí eu falava assim, como que eu vou ser feliz, né? Aquilo me faz tão feliz. E aí eu sabia de nada, né? E aí quando eu conheci Jesus, ele preencheu aquele vazio, né? E eu comecei a ver que tinha esperança.
E tinha algo que era mais, te deixava mais feliz do que a droga, né? Quando eu comecei a participar dos cultos e o pastor Poblan falava e eu já dava risada, ele, cadê a Fran? Eu me achava assim muito feliz, não me achava em pessoa, né, assim, querer me aparecer, mas eu me sentia feliz porque era o que eu precisava, né? Aquela família da fé. E aí eu vim recebendo a cura, mas a vontade tem todos os dias, né? Hoje não tanto mais, né? Mas no começo, né? E às vezes a gente sonha que eu estou usando, eu penso em, né, como é que seria se eu fizesse hoje. E aí é Deus trabalhando, porque eu tomei uma decisão. A decisão é Josué 24, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor e não tenho que tirar isso da minha mente, né? É só o Espírito Santo mesmo para conduzir todo dia. Porque essa é a essência do evangelho, né? O evangelho não é sentimento. Eu estou sentindo vontade de não usar. Não, o evangelho é decisão. Eu decido não usar. Eu decido não ser dependente disso e decido colocar Jesus como uma prioridade na minha vida. Então, se você acha que o evangelho é você vai sentir vontade, não vai. O evangelho é você tomar decisão com base na leitura da palavra, o seu relacionamento com o Espírito Santo é o amor, né? Amor não é sentimento, amor é decisão. Então, eu decido amar a Jesus, eu decido deixar tudo por Jesus. E aí, não é uma troca, mas o que a gente ganha de presente é saber que em Jesus você tem uma alegria que é constante. É dentro de você, né? A droga te dá aquela felicidade por um tempo. E aí você precisa de novo dela, e de novo dela, e de novo, e aí você vai aumentando, e daqui a pouco aquilo já não dá mais, você precisa de mais. E com Deus é aquela alegria constante. Mesmo diante de problemas, Ele te dá aquela... eu tô salva, eu tenho Jesus, eu tenho alguém por mim. É algo que é completo, né? E a Fran, né? A Dani, ó. A Dani tá ali do meu lado. Mas a Fran também passou há pouco tempo por uma experiência. Gente, aqui todas as meninas que tiveram filhos... Tem uma história aí que depois, outro vídeo a gente fala só dos filhos. Mas a Fran também passou por isso com a Vitória, a petitiquinha gostosa, a menorzinha aqui dos filhos delas. E a Vitória foi uma vitória. Esse nome não é só porque é bonito, né? A Vitória aí foi mais uma situação que também para mim foi exercer a minha fé como pastora, como de crer no Senhor, no poder da palavra dele. A Fran tinha aí o diagnóstico, né? Tinha ali o laudo de que tinha perdido o bebê, e a gente foi lá orar por ela, e depois de um tempo volta a Francine falando que tá grávida de novo, mas não teve nem relação com o marido. Como que você tá grávida? E quando a gente chegou à conclusão, quando foi ver, era o mesmo bebê que Deus trouxe à vida, e por isso o nome Vitória. E aí depois, né, quando der, a gente fala melhor, né, Fran, como que foi toda essa história, toda essa novela que o Senhor criou para trazer a Vitória. Mas hoje, quando você olha para sua filha, o que você enxerga do amor de Deus por você? Quando você olha para a Vitória, o que resume na sua vida? Assim, você olha para, uau, a Vitória, tirando que é Vitória, mas eu sei que quando você olha para ela, Deus, o Espírito Santo ministra algo em você. O que é? Ela veio para marcar um novo tempo, né? Assim como o Joaquim, não com o Arthur não, né? Mas o Arthur veio para me resgatar, né? O Joaquim veio para fortalecer um novo tempo. E a Vitória veio para mim poder despertar num ministério e recomeçar, né? E ela, quando eu olho para ela, eu vejo o favor de Deus sobre mim, porque eu acho, né? Eu achava que eu não era merecedora, né? De ter uma família. E o meu desejo sempre foi ter 3 filhos, mas eu desejava muito ter uma menina, né? E eu sempre falei isso, mas chegou um tempo que já tinha 2 meninos, falei, eu não vou tentar o terceiro, porque vai vir outro menino, né? Mas Deus sempre, mesmo eu nem pedi em oração mais, eu já tinha estado, assim, descansado em Deus e estava satisfeita com o que Deus tinha feito, né? Até aquele momento. E aí eu olhava assim, aí quando eu descobri que era uma menina, né? Depois do milagre, depois da conquista, quando eu vi que era uma menina, eu falava assim... o favor de Deus sobre mim é imensurável, porque Ele me ama, eu sou filha, e Ele sondou lá no íntimo do meu ser, Ele sondou assim, e eu falava, até 35 anos dá tempo, e foi exatamente com 35 que eu tive ela, e foi tudo do jeito que eu sempre pensava, e Ele fez tudo certinho, sem eu ficar pedindo, assim, eu olho para ela e eu vejo o quanto Deus me ama. É a palavra se cumprindo, né? É a palavra se cumprindo. E ela é maravilhosa. Eu chamo ela de Maravilhinda. Maravilhinda. Você é Maravilhinda. Ela é maravilhinda mesmo. E é isso. Eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito, né?
E ela veio para marcar, porque eu acho que se eu descobrisse que eu estava grávida naquele tempo, eu ia adiar a minha vinda para Pinda, né? Eu não ia ser tão ousada assim, né? E aí Deus permitiu que tivesse um tempo ali, né? Pra ele falar assim, vai, e aí eu fui mesmo. E aí passou esse processo aí de... E ela veio para restaurar a minha família também, né? Porque eu falava, Deus, o Senhor tem que dar uma menina, porque daí vai estar um toque de delicadeza nessa casa. É todo mundo meio grosseiro, meio chucro, assim, né? Aí eu também, né, embalada ali com os meninos. Aí uma delicadeza agora. E veio bem delicadinha, tão quietinha, né? Ela fica com todo mundo, é uma benção. E eu quero finalizar esse tempo aqui com as meninas, realmente falando que Deus, ele é um pai maravilhoso, né, gente? Se a gente for olhar para o que nós éramos e o que o Senhor tem feito na nossa vida, e você falou da vitória, eu lembrei de um louvor que foi tirado da palavra, né? Tu cumprirás o desejo do meu coração. Essa é a promessa, aí a condição, se eu te buscar. Então, quando nós buscamos o Senhor, Ele é o primeiro em querer nos dar aquilo que a gente deseja. Às vezes a gente desiste, acha que não é para nós, e aí Ele vem, só que aí Deus, Ele é especialista em fazer. Ele não vai só dar um filho daquilo que você esperava, uma filha. Ele faz de tudo isso um milagre, para Ele falar assim, é só para vocês falarem que sou eu mesmo, se não fosse eu. E a Vitória não só marcou um tempo na vida da mãe dela, mas Deus falou comigo, como a pastora da igreja, com o meu marido, que a Vitória também, os filhos de cada um aqui marcou um tempo para a igreja também, isso foi maravilhoso. E a Vitória, Deus falou para mim, ela vai marcar um tempo de vitória para a igreja. E a Vitória trouxe a vitória, porque estamos indo para um lugar maior, saindo da Garagem Church, que nos serviu por muito tempo, e nós somos gratas pelo tempo que a gente passou aqui, por cada pessoa que foi ganha aqui nesse lugar, mas Deus abriu um espaço maior para nós e trouxe essa vitória, que também foi uma guerra para conseguir, mas no fim é sempre a vitória, né? E a gente está indo para um lugar maior, onde talvez a gente tenha um espaço próprio para a gente gravar, para a gente ter esse momento aqui. Mas o Senhor, Ele é esse Pai. Ele sempre vai pegar a situação, por mais que seja difícil, desafiadora, Ele vai fazer assim, ó, vai, porque eu estou com vocês e eu tenho prazer em realizar os seus desejos, os seus sonhos, se você me buscar. Então, mulheres, fica aqui o nosso testemunho das meninas, uma parte só, porque tem muita história aqui sobre a vida de cada uma dessas mulheres, tem muita história ainda. E se você é aqui da cidade de Pindamonhangaba, eu quero te convidar a fazer parte dessa família. Se você não tem uma igreja, se você não tem uma família na fé, vem fazer parte conosco, vem conhecer mais de perto a história de cada uma delas aqui. Se você busca, se você tem fome, sede da palavra de Deus, se você está cansada dessa vida aí vazia, né, e você sabe todos os dias quando você deita no seu travesseiro que sente falta de algo, esse algo é Jesus. Vem fazer parte de nós, vem fazer parte junto conosco aqui dessa família que te ama, já te ama, nem te conhece, mas já te ama, porque o nosso intuito aqui é ser realmente aquilo que o Senhor sonhou para a igreja, né? Ser o corpo de Cristo. Então, eu agradeço vocês que acompanhou a gente aí nesses 21 dias de devocional. Eu espero que o testemunho de cada um aqui seja para você também essa força. Uau, realmente elas são como Esther, cada uma venceu na sua história, cada uma venceu aquilo que te limitava, e tem muito ainda para a gente vencer, tem muito ainda para a gente conquistar, e se você quiser vir fazer parte dessas conquistas junto com a gente, fica o nosso convite. Um beijo, fiquem com Deus e shalom. Shalom.